Bom dia, seja bem-vinda a mais uma live e hoje a gente vai tirar dúvidas. Eu deixei uma caixinha ontem de perguntas e tem várias perguntas, eu selecionei algumas para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Bom dia. Botei no meu 4G porque a internet não estava me ajudando muito. Olá, tudo bem? Quase eu nunca faço live nesse horário, né? Mas a minha intenção é justamente essa, fazer uma flexibilização dos horários para que eu possa, né, ter mais pessoas perto de mim, ao vivo com algumas pessoas. Bom dia, Tatiane. Eu costumava fazer live sempre à noite, mas aí eu tive essa ideia. Duas coisas, eu quero estar mais perto de vocês agora, semanalmente, como um horário certo, dias certos. Estou pensando na possibilidade de ser na segunda e quinta-feira, que são 2 dias que para mim são dias melhores. E aí eu pensei em fazer um dia à noite e um dia de manhã. Então pensei em segunda à noite e quinta-feira de manhã nesse horário. Eu sei que hoje não é quinta, mas estou pensando que para frente, para a gente ter dias certinhos, claro, né? Se tem um evento que eu precise alterar, eu aviso para vocês. Mas da gente fazer nesses horários mais certinhos. Toda segunda noite e na quinta de manhã. Porque aí, nesses 2 dias, eu consigo flexibilizar. Tem pessoas que não conseguem assistir à noite, tem pessoas que não conseguem assistir de manhã. Assim eu consigo atingir os 2 públicos femininos, né? Ainda que não tenham muitas pessoas, né? Que acaba que eu não atinja tantas pessoas, eu estarei aqui, mesmo que não tenha ninguém. Vou estar aqui falando com vocês e vai ficar gravado, né? Aquelas pessoas que tiverem a intenção de assistir depois, vai ficar gravado. Hoje, eu queria tirar dúvidas, né? As principais dúvidas de mulheres como homem. Eu recebo muitas dúvidas no direct, e inclusive vejo nos comentários dúvidas, porque por mais que eu venha falando aqui há um pouco mais de 1 ano sobre nutrição contra bioma, eu vejo que sempre tem gente nova chegando e muitas dúvidas continuam existindo, né? Aquele mito de não posso pão, tenho que cortar o pão, e aí a alternativa para retirar o pão é aquela alternativa, às vezes, que eu acho me espanta, mas eu sei que é muito comum. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela falou pra mim: Thaís, eu tenho assistido seus vídeos no YouTube, assisto conteúdos na internet e eu retirei o pão porque eu tenho mioma, né? Na verdade ela operou, fez uma cirurgia no final do ano passado e aí ela cortou o pão. Mas eu gosto muito. Calma aí, não é assim. É isso que eu quero mostrar aqui pra vocês. A gente não precisa cortar tudo da nossa vida. O importante é a gente ter equilíbrio, né? Então, que pão você vai usar? Com o que você vai comer, sabe? É isso que eu quero ajudar vocês. É isso que eu passo também no curso que eu tenho, Nutrição contra Mioma. Nas aulas eu tento mostrar isso para as alunas, que a gente pode, com equilíbrio, a maioria das coisas. Tem algumas coisas que realmente a gente tem que evitar. Agora, um pão, eu como pão, eu mostro aqui que eu como pão, não é minha rotina, mas procuro comer um pão de boa qualidade, tento usar um ingrediente, né, um recheio para o pão, sempre com proteína. Então pode ser uma pastinha de atum, pode ser frango, pode ser um queijo de boa qualidade. Claro, comer pão com manteiga, né, todo dia é fácil, mas não é saudável. Não é por conta do pão especificamente, né? Depende do tipo de pão, tá? A mesma coisa, você não come pão, aí você vai lá e faz o quê? Substitui por tapioca, porque durante muitos anos falou-se que tapioca era saudável, né? A gente sempre ouviu isso. Por quê? Né? Por que cada época existe um alimento que está sendo queridinho? Por um tempo foi tapioca, depois batata doce, agora está na fama também do inhame. Vamos lá, a tapioca é um carboidrato sem glúten, né? O pão é um carboidrato com glúten. Porém, né, o glúten sim pode ser inflamatório, mas para pessoas que não têm alergia, não têm intolerâncias ao glúten, a gente pode usar o glúten com moderação.
O pior não é o glúten, o pior é que a farinha, ela é cheia de coisas, cheia de insetos, né? Porque são permitidos misturados na farinha e isso causa uma inflamação maior. Aí as pessoas tiram a farinha de trigo, não tô dizendo que ela é a melhor solução não, tá? Mas tô dizendo assim, você gostar de um pãozinho e você vai e deixa de comer e come a tapioca. Só que às vezes a quantidade, já falei isso várias vezes aqui, a quantidade de tapioca que você vai usar para fazer uma tapioca de um tamanho decente é uma quantidade gigante. Cada colher de tapioca, uma colher apenas, ela tem quase que a mesma quantidade de uma fatia de pão. Sendo que se você... Eu vou falar com vocês para fazerem em casa. Tentem fazer em casa uma tapioca com 2 colheres de sopa. Vocês não conseguem. Vai ficar um disco minúsculo. Aquela tapioca bonita que a gente vê, que você dobra, você usa ali 4, 5, 6 ou mais colheres de sopa de tapioca. Acontece que muitas pessoas não medem, né? Coloca na frigideira, espalha até tapar o fundo da frigideira e não tem noção, não se dá conta da quantidade de tapioca que usou. Quando vai ver, se fosse comparar, valeria como 5, 6 fatias de pão. E quando a gente para pensar nisso, a gente se desespera, né? Porque caramba, quem é que vai comer 5, 6 fatias de pão de manhã? Né? É muita coisa. Então, às vezes, essas trocas, se não forem bem informadas, se não forem bem conduzidas, não vale a pena. Às vezes é melhor você comer um pão francês com ovinho do que comer uma tapioca com 10 colheres de tapioca com ovo. Por quê? Porque essa tapioca é carboidrato refinado também, gente. Ela só não tem glúten, mas ela é carboidrato refinado. Ah, mas eu coloco chia, ok. Chia vai melhorar um pouquinho o índice glicêmico, mas é o ideal? Será que é mesmo você deixar de ter aquele seu desejo, né? Porque isso também faz bem para a saúde. Um dia na semana comer um pãozinho francês é melhor do que comer uma tapioca gigante lotada de carboidrato, entendeu? Não é que eu tô aqui dizendo que tem que comer pão francês todo dia. Só tô querendo mostrar pra vocês que nem sempre o que a gente lê, o que a gente ouve é o melhor. Nem sempre a tapioca, substituir a tapioca pelo pão, vai ser o melhor. Se você come um pão de fermentação natural, se você come um pão integral de boa qualidade, ele vai ser melhor do que a tapioca. Porque a tapioca é carboidrato refinado. Sempre vai ser carboidrato refinado. Tá? Então, vamos ter esse bom senso, vamos variar, né? Então, um dia você come uma omelete, um dia você come um pãozinho, um dia você faz uma panqueca. Não vamos também cair naquele erro que a maioria das pessoas cometem, que é todo dia optar pelo fácil, né? Ah, eu acordo correndo, aí é aquela loucura, né? Eu acordo correndo, não tenho tempo para tomar café de manhã, pego um pão, passo uma manteiga ou um requeijão e vou pro trabalho. Gente, todo dia, a Karina, que é minha paciente, está dizendo aqui que ama pão e pode comer, né? Desde que seja desse jeito que a gente conversou aqui agora, do jeito que eu te expliquei na consulta. Vamos comer com moderação e com conteúdos proteicos nesse pão, para poder você reduzir o índice glicêmico. Thaís, o que é esse tal de índice glicêmico, né? Todo carboidrato, ele tem um índice glicêmico, que é uma medida quantificada em uma tabela, variando conforme a quantidade de carboidrato que tem e o estímulo que esse carboidrato vai fazer no nosso corpo. A insulina vai ser aumentada rapidamente? Depende. Se o carboidrato é refinado, tipo assim, um pão branco, né? Um bolo de farinha de trigo branca, sem ser integral, esse carboidrato vai estimular a produção rápida de insulina. E aí a gente diz que é um carboidrato de alto índice glicêmico. O que acontece? Produz muita insulina, esse carboidrato vai ser quebrado, digerido e metabolizado. Porém, logo em seguida você vai estar com fome de novo. Por quê? Porque você vai estar com menos saciedade. Carboidratos refinados costumam nos dar menos saciedade do que carboidratos integrais, do que carboidratos complexos. Então, por exemplo, quando você come uma mandioca, macaxeira, aipim, né? Uma batata doce. Quando você come a própria batata inglesa, são carboidratos complexos que a digestão é mais demorada. No ato que você come, né, sua insulina não é
produzida logo em grande quantidade, ela vai sendo produzida aos poucos. E essa insulina sendo produzida aos poucos, vai digerindo, vai fazendo a digestão aos poucos desse carboidrato. Então você fica saciada por mais tempo. Por isso que a gente fala tanto em comer sempre uma fruta junto com a fibra, porque a fibra vai fazer com que o índice glicêmico seja reduzido. E a gente quer sempre, mulher com mioma tem que ter o índice glicêmico das refeições reduzido. A gente tem que evitar carboidratos de alto índice glicêmico. A Lid está dizendo aqui que ela gosta muito de comer cuscuz. Cuscuz é outra questão, que as pessoas às vezes tiram o pão e vão comer o cuscuz por achar que o cuscuz é uma melhor substituição. Mas vamos lá, o cuscuz é feito de milho, que é carboidrato e que na sua maioria das vezes é transgênico. Um milho transgênico cheio de glifosato, que é um agrotóxico muito usado para produção de milho. Então a gente tem que ter um cuidado. Talvez você não tenha que deixar de comer o cuscuz, mas fazer o equilíbrio e o rodízio entre os alimentos vai ser sempre a melhor solução. A monotonia alimentar não é bem-vinda, tá? Nenhum organismo gosta de todo dia comer a mesma coisa. Por quê? Pode favorecer processos alérgicos, porque se você não tolera bem aquele alimento e come ele todo dia, você está favorecendo processos alérgicos no seu organismo, tá? E o meu ring light apagou. Deixa eu ver se eu consigo acender. Não consegui. Só um minutinho, deixa eu tentar aqui. Ver se é mau contato. Só um minuto que eu já volto. Bom, não sei o que aconteceu, mas dá pra me enxergar, né? O ring light apagou, mas tô sendo vista. Bom, então voltando ao assunto, a monotonia não é interessante, porque se você tem alguma intolerância, você pode provocar processos alérgicos se todo dia come aquele mesmo alimento. Quando você come o mesmo alimento, a sua microbiota, as bactérias do intestino, elas ficam iguais sempre. E o interessante é a gente variar essas bactérias do intestino. Como é que a gente varia? Fazendo variedades de legumes, frutas, verduras, tá? Então, é importante você variar o cardápio do café da manhã. É importante você variar o seu almoço, o seu jantar. Não é que... Obrigada, tá, Elaine? Não é que você precise todo dia ter um cardápio diferente pro almoço e pro jantar. Eu mesma não faço isso porque não tenho tempo. Mas você pode variar por semana. Numa semana você come determinados alimentos, na semana seguinte tenta variar um pouco mais, tá? Então é isso, é vocês tentarem entender que não precisamos cuidar dos miomas através de uma alimentação radical, tá? A gente precisa equilibrar alimentos, mente e atividade física. São os 3 pilares para mulheres que têm mioma ou mulheres que tiveram mioma se cuidar. É pro resto da vida, Thaís? Sim, pro resto da vida, tá? Você vai ter que cuidar da sua saúde. Inclusive, eu estava anteontem falando isso para uma paciente. Eu costumo sempre incentivar minhas pacientes e vocês aqui. Vocês já ouviram alguém dizer que ficou doente porque estava se alimentando bem? Não existe. Então, assim, ainda que vocês, que é o maior medo, né? Mulheres com mioma que operaram, é o meu medo também. Voltarem miomas. Eu faço de tudo para que eles não voltem. Mas é garantido 100% que meus miomas não vão voltar? Não, não é garantido. Porém, se eu, por conta disso, deixo de fazer a minha parte, eu posso favorecer que esses miomas voltem mais rápido, que eles voltem maiores, e posso adquirir peso em excesso, posso adquirir uma diabetes, uma obesidade, uma pressão alta, né? Tudo isso por conta do meu estilo de vida errado. Se eu me alimento bem, se eu me alimento saudável, se eu me planejo para ter refeições saudáveis em casa, eu vou estar diminuindo as chances de aumentar mioma, diminuindo as chances de voltarem novos miomas, de ter novos miomas, mas eu vou estar também diminuindo as chances de doenças
Todas. Ninguém fica com diabetes porque se alimentou bem. Ninguém fica com obesidade porque comeu saudável, porque fez atividade física. Ninguém tem pressão alta porque se alimentou saudável. Então, se alimentar saudável só traz benefícios para a sua vida, para a minha vida. Acreditem nisso. Tenham isso como um objetivo. A gente começou o ano agora, essa semana. Então, a gente ainda está na primeira semana. Faça diferente, tá? Dia após dia, se habitue a criar hábitos de ir ao mercado, criar hábitos de ir ao sacolão, ao hortifruti, de comprar pela internet que seja, mas tenha rotina de comprar frutas, legumes e verduras para você comer. Ontem mesmo eu até estava falando com uma endocrinologista que eu sigo aqui no Instagram e ela estava postando no Instagram dela falando de dicas de hábitos saudáveis, de rotina, de planejar, de fazer comida. Que muitas pessoas dizem, eu tenho a vida corrida, e ela também, eu também temos a vida corrida, e ainda assim a gente prioriza ter em casa frutas, legumes e verduras. Que muitas pessoas falam assim, mas sou só eu e meu marido, ou eu sozinha em casa, então as frutas, legumes e verduras estragam. Não, só estragam se você não comer. Na minha casa, sou eu e meu marido apenas. Meu marido, eu trabalho a maior parte do tempo em casa, mas ele... todo almoço ele faz fora de casa, então sou só eu nesse almoço. E ainda assim não estragam as comidas. Por que não estragam? Porque a gente come. Porque à noite eu não fico com preguiça, quer dizer, eu até fico com preguiça, mas eu não deixo a minha preguiça ser mais forte do que a minha vontade de cuidar da minha saúde. Então à noite eu janto, tá? Vez ou outra eu faço um lanche, mas não deixo de priorizar salada, legumes, porque eu sei que isso é saudável, isso vai fazer bem pra mim, isso tá contribuindo para eu evitar crescimento de mioma, que é o que a gente quer, né? Então, assim, a Elaine tá dizendo que descobriu o mioma recentemente, que vai para uma consulta terça-feira para saber se vai fazer a cirurgia ou não. Boa sorte, Elaine, mas entenda uma coisa, né? Para Elaine e para todas as outras que estão aqui. Se você opera, dá um baque, dá um medo, dá um desespero a notícia. Eu fiquei assim. Mas depois é um outro mundo, principalmente para aquelas que têm fluxo menstrual muito intenso, sangra muito, que acaba tendo uma vida sem qualidade, que era o que eu tinha. Sangrava muito, tinha que ficar trancada em casa, vivia me sujando, usando fralda, isso não é vida. Então, muitas das vezes, quando você demora a entender que precisa se cuidar ou demora a saber, que foi o meu caso, os benefícios que cuidar da alimentação trazem para esse caso de mulheres que sangram demais, para evitar que o mioma cresça, você vai ver que é um processo crucial e muda, divisor de águas. E além do mais, depois os cuidados têm que ser mantidos. Não adianta achar que operou, né? É ingenuidade quem acha que opera e que depois não vai precisar mais cuidar. Tem que cuidar para o resto da vida, tá? Então, por isso que eu tô aqui agora, de manhã, falando com vocês. Vou, como eu falei, estabelecer esse compromisso de ter 2 momentos online e ao vivo com vocês, toda segunda e quinta. Inicialmente vai ser isso, pode ser que mude alguma coisa, mas eu aviso. Então eu quero vocês aqui para tirar dúvidas. Ontem eu abri uma caixinha e eu recebi várias mensagens, tá? Eu selecionei algumas para que também a gente não tenha aqui um tempo muito longo, para que esse tempo seja mais ou menos na faixa de 1 hora por dia, que eu vou estar ao vivo com vocês. Eu selecionei algumas e vou responder, tá? E aí vou tirando as dúvidas de vocês também. Bom, a Elaine tá dizendo que ela tem 3 miomas, todos com tamanhos diferentes. O maior tá dentro do útero. Então, algumas respostas que eu tenho aqui de perguntas que me fizeram, vai falar também sobre isso, sobre tamanho de útero, tamanho de miomas, e eu vou falar inclusive do tamanho do meu útero que estava, né? Bom, mas vamos lá. A Elielza me perguntou assim, ela disse que ela tem uma intramural, né? O mioma intramural é aquele que fica entre muros, é como se fosse na parede do útero, né? No endométrio, tá? Entre a parede do útero, ele não tá dentro e nem tá fora, ele tá na parede do útero.
e ela disse que tem 8,5 milímetros. Eu não, ela botou milímetros, mas eu acredito que seja centímetros, porque 8,5 milímetros é um mioma bem pequenininho, né? Mas eu não sei se seriam milímetros ou centímetros, ela botou milímetros. E que desde o dia 25 de novembro ela tem escapes de borra de café e perguntou se isso era normal. Bom, pode ser um evento natural, porque muitas vezes o sangue, quando ele é vermelho, ele tá rico em oxigênio. À medida que esse sangue vai ficando envelhecido, que ele oxida, né, ele perde a cor e fica amarronzado. Às vezes, o sangue que sai mais amarronzado pode ser por isso, porque ele ficou mais tempo no canal, né, no útero, no canal vaginal, ele demorou a sair e por isso ele ficou amarronzado, porque oxidou. Então pode ser isso, a borra de café, esse tom amarronzado pode ser pelo tempo que demorou o sangue a sair do útero. Porém, também pode ser que o sangue amarronzado seja uma disfunção, uma desregulação hormonal. O que é importante? Procurar um ginecologista para que o médico faça uma avaliação criteriosa, individualizada e verifique se está tudo bem, se o motivo dessa borra está normal ou se esse motivo é uma disfunção hormonal. Sendo uma disfunção hormonal, é importante cuidar, tá? Bom, a Bruna tá dizendo que ela vai fazer uma miomectomia em março, que ela tá com mioma subseroso de 6 centímetros. Bruna, tem certeza que vai dar tudo certo, confie, se cuide até março, cuide da sua alimentação, faça uso de alimentos proteicos, preferencialmente proteína vegetal, para ajudar na cicatrização. Se você puder, no período anterior à cirurgia, faça uso também de whey protein vegano, porque a proteína ela ajuda na reconstrução do tecido, então é importante beber bastante água, cuidar bastante da saúde, evitar açúcar, tá? Isso vai ajudar. Bom, a Grazi está me agradecendo, ela descobriu uma anemia e... Calma aí. Obrigada. Sou grata a Deus por toda a sua ajuda, Thaís. Suas dicas têm me ajudado muito, principalmente porque descobri uma grave anemia que veio antes do meu mioma. Obrigada por tudo, que bom, fico muito feliz de estar ajudando. Por isso que eu continuo aqui, tá? Bom, vamos lá. A outra pergunta foi da Dani. Ela disse que fez uma miomectomia e que ela queria saber se de vez em quando ela pode consumir linguiça e café descafeinado. Adorei essa pergunta. Vamos lá. Quem faz uma miomectomia passa por um procedimento cirúrgico, né? Se a miomectomia foi aberta, como a que eu fiz, é um procedimento bem invasivo, você precisa de um tempo, de muitos dias para se recuperar, né? E aí eu pergunto para vocês, vale a pena você utilizar alimentos que você sabe que já estão bem descritos em estudos que podem favorecer crescimento de mioma? Vai variar de pessoa para pessoa essa decisão, né? Eu nunca proíbo ninguém de nada, mas a linguiça, ela é uma carne processada. A linguiça é um embutido, né? Assim como a linguiça, salsicha, presunto, mortadela, salame, blanquê de peru, peito de peru, tudo isso são carnes processadas que ficam lá salgando, tem um processo de defumação e que podem também, além de favorecer crescimento de mioma, podem favorecer aumentos de alguns cânceres. Então, a linguiça eu não indico ser usada. Aí eu não sei também o que seria de vez em quando. De vez em quando é uma vez a cada 3 meses? É uma vez no ano? Se for assim, você vai viajar, vai experimentar uma linguiça de boa qualidade, eu acho que tá tudo bem, desde que você mantenha cuidados ao longo da sua rotina, ao longo da sua vida, do seu dia a dia. Agora, se é de vez em quando, toda semana, eu não indico. Eu tenho uma paciente que ela era uma discussão sempre com ela nas consultas. Por quê? Porque ela questiona que ela ganha peso
porque ela usa uma medicação e ela ganha peso. E aí ela diz pra mim assim, Thaís, mas eu não faço nada diferente pra ganhar peso. Eu falei, mas você tá usando uma medicação que tem hormônio e que pode ganhar peso, não é a sua alimentação. Mas aí eu pergunto pra ela, você tá fazendo as coisas que eu te pedi pra fazer? Não, porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma vida corrida, então o meu almoço eu frito linguiça. Falei, não. Tá tudo errado, como assim? Não venha querer reclamar que você ganhou peso porque você tá usando uma medicação e colocar a culpa na comida. E ainda assim não tá fazendo a sua parte. Não adianta você querer optar pelo prático porque não é saudável. Não adianta querer comer linguiça no almoço porque não tem tempo por conta do trabalho e depois vir questionar que tá ganhando peso botando a desculpa no whey protein que eu tinha indicado. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Não é pra ser rotina. Comer linguiça e embutidos não pode ser rotina, tá? Porque tem muitos estudos que ligam, que associam carne vermelha e embutidos, né, processados ao crescimento de mioma, maior crescimento de mioma. Café descafeinado. Não existe estudo que associe cafeína com crescimento de mioma. Existem estudos que associam excesso de cafeína com risco de crescer mioma. Por quê? Porque excesso de cafeína, os estudos falam de doses acima de 6 doses. É claro que você consumir café 4 vezes no dia, junto com adoçante, junto com açúcar. Ah, Thaís, mas é açúcar orgânico, é açúcar demerara, tá tudo bem? Não, não tá. Porque além do café, você está consumindo adoçante, que também não é legal, que é inflamatório, ou açúcar, que é inflamatório e que também vai aumentar o risco de crescer mioma. Então, o café descafeinado, se for feito o processo de extração da cafeína por hidrólise que usa água, ok. Agora, se o processo de extração da cafeína for feito por substâncias químicas, esse grão de café fica contaminado com tóxicos que nem sempre conseguem ser retirados. Então, eu não acho que vale a pena você consumir um café descafeinado pensando, tendo a consciência de que tá tudo bem. Ah, eu tô usando café descafeinado. Mas tem que lembrar disso, o café descafeinado pode ser tóxico. E aí, se você consome, gosta muito do café, eu costumo mostrar aqui que eu bebo café, eu não parei com café. O que eu faço? Eu uso café puro, não uso açúcar, não uso adoçante. Sempre procuro colocar canela, porque a canela dá um gostinho diferente, menos amargo no café. E procuro usar um café bem ralinho, tá? Então, isso ameniza a quantidade de cafeína do café e ameniza os riscos que o café traz. Por quê? Café em excesso, né? Pessoas que têm o hábito de tomar café várias vezes ao dia, elas fazem o quê? Elas mimetizam, né, no organismo, causam como se fosse uma ação semelhante ao estresse. O excesso de café faz o seu corpo se sentir estressado. Um corpo estressado aumenta cortisol. Cortisol aumentado pode aumentar a insulina, que vai aumentar estrogênio, que pode aumentar mioma. Tá vendo como é que é uma cascata? Então, assim, não é só, eu tenho que parar de tomar o café. Não é assim. Eu tenho que reduzir o consumo de café, eu tenho que evitar o café no copo plástico, eu tenho que evitar encher o meu café de açúcar, usar o café todas as horas, em todos os momentos, entendeu? Então, tenham parcimônia quando forem fazer as escolhas de vocês, tá? Não sei se a Dani tá aqui, mas vai ficar registrada a resposta dela. Então, use café com parcimônia e a sua linguiça, quando for consumir, que seja de boa qualidade e muito eventualmente, numa ocasião bem especial. Eu sou a prova viva que é possível. Eu amo linguiça. No churrasco, pra mim, o preferido sempre foi linguiça. Eu nunca liguei muito, né? Não amava comer a carne, nem o frango. Eu amava a linguiça, mas eu parei. Inclusive no Réveillon, né? Eu passei com minha família e foi churrasco. E num dia eu comi alguns pedacinhos de carne vermelha e no outro dia eu não comi, e frango. E no outro dia eu não comi carne vermelha. Fiquei, inclusive brincaram comigo porque eu levei berinjela, levei abobrinha para fazer cozida, para fazer assada, né? E eu comi. No almoço não comia carne. Linguiça eu não comi porque foi uma escolha minha, tá? Eu não como mais linguiça nem quando eu vou num churrasco. Por quê? Porque eu quero ter a consciência de que eu fiz o máximo que eu pude
para que meus miomas não retornem. Então isso vai de cada uma, tá? Eu vou falar para você que você tá proibida? Não, mas tenha o bom senso, tá? E eu acredito que todo o meu discurso aqui faz vocês entenderem que a gente não deve consumir mesmo, tá? Tem outras coisas que a gente pode abrir exceção. Então escolha a guerra que você vai, né, a batalha que você vai lutar. Entre a linguiça e o café, eu prefiro continuar com o café. Não dá pra gente ter exceção de tudo, abrir exceção para todos os grupinhos, que pode, que não pode, e aí você não tem mais exceção, você tá fazendo de tudo. Então, tenham esse cuidado, tá bem? Vamos lá. A Val, ela perguntou assim, se dá pra tratar sem cirurgia um útero com mioma? Eu digo que depende. Eu mesma, né, não consegui tratar o meu, porque já estava num tamanho, eu já tinha miomas em quantidades grandes, em tamanhos grandes, e quando eu tive o conhecimento de que eu podia tratar deles, já não dava mais. Então, o que a gente faz? Não deixa de cuidar da alimentação, mesmo que o seu mioma esteja grande, você não pode deixar de cuidar, porque se você não cuida, eles vão aumentar cada vez mais. Mas esse diagnóstico, né, assertivo de que você tem que fazer uma cirurgia ou não, só o médico pode te dar. Eu seria leviana se eu dissesse para você que você pode, né, com poucas informações, tratar somente com alimentação. Eu diria sim, que você tem que tratar com alimentação, independente de fazer a cirurgia ou não, tá? A alimentação vai ser uma parceira dos outros tratamentos, sempre. Não existe nenhum tratamento que você faça que não precise cuidar da alimentação. Todos eles, medicamentosos, cirúrgicos, a alimentação tem que entrar como uma aliada, tá? Pensem sempre nisso. Bom, ela disse também que ela tem um mioma de 590 milímetros, tá? E se ela precisa operar, mais uma vez, vai depender da localização desse mioma, dos transtornos que eles estão te causando, né? E aí o médico vai poder dizer, porque eu tenho pacientes que operaram porque única e exclusivamente tinham o abdômen distendido, a barriga grande, que parecia que estavam grávidas. Não tinham sintoma nenhum, apesar dos miomas serem enormes, não tinha sangramento, não tinham dores, não iam ao banheiro fazer xixi toda hora. Então varia muito, né? É claro que é comum miomas volumosos aumentar o útero e trazer vários desconfortos, dores, cólicas, sangramento. Mas esse diagnóstico de se vai operar ou não, se é necessário operar ou não, precisa de outras observações, né? E o médico é que vai fazer, tá? Inclusive, eu vou fazer um convite para um médico, né? Fiz um convite, estou esperando a resposta dele, de um médico bem conceituado. Se porventura ele puder e aceitar, eu vou avisar aqui para vocês para fazer essa live, que aí a gente vai tirar essas dúvidas que vocês têm mais relacionadas a questões médicas, tá? Bom, a Anas Micangas, né? Eu não sei, o Instagram era esse. Ela disse que se tem algo que alimenta muito os miomas. Sim, muito. O que? Açúcar, carboidratos refinados, tá? Então a gente tem açúcar de todos os tipos. Não adianta consumir açúcar mascavo, açúcar demerara e achar que pode consumir à vontade porque é açúcar mais saudável, tá? Todo açúcar vai estimular a insulina, vai aumentar o índice glicêmico, então vai fazer crescer, vai favorecer o crescimento de mioma. Então, doce, né, chocolate, fritura, alimentos ricos em gordura saturada, as carnes vermelhas, elas podem favorecer crescimento de mioma. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sempre tentar equilibrar o índice glicêmico. Como, Thaís? Eu não sei, eu não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista. Eu dou dicas aqui de cardápios e digo para vocês agora. Coloquem na refeição de vocês semente de girassol, semente de abóbora, semente de gergelim. Isso dá um potencial mais nutritivo à refeição e vai reduzir o índice glicêmico, tá?
consumam proteínas mais magras, né? Então, um frango, claro, quem pode consumir o frango orgânico, perfeito, mas se não, consuma o frango, um peixe. Peixe também não deve ser consumido todo dia, porque o peixe, ele também pode ser contaminado com mercúrio, que é um metal pesado. Então, equilíbrio e variação. Lembra que eu falei, vamos variar o que a gente come? Então, come peixe, come frango, come ovo, não come proteína animal, come lentilha, come ervilha, come grão de bico, feijão, que são leguminosas que substituem as proteínas animais, né? Então, você pode ter essa variação na rotina de vocês para não ficar sempre comendo a mesma coisa, tá? Então, sim, existem esses alimentos que potencialmente aumentam insulina, que favorecem aumento de estrogênio. Um corpo mais inflamado vai favorecer o aumento do estrogênio. A Elaine está perguntando se pode carne de porco. A carne de porco, ela é uma carne vermelha, tá? Então, ela pode, né, preferencialmente uma carne de porco com menos gordura, com moderação, tá? Carne de porco, é bom evitar comer carré frito, por exemplo. Faça assado, né? Mais grelhado, cozinha e depois grelha, mas é importante não comer a carne de porco todo dia, porque apesar da carne de porco ter a cor branquinha quando você cozinha, ela é considerada uma carne vermelha. E carnes vermelhas a gente tem que reduzir o consumo, tá? Tem que controlar o consumo. Bom, vamos lá. A Lê, ela disse assim: mulheres com mioma devem evitar beber água em plástico e tem que preferir inox ou alumínio? Bom, mulheres com mioma, né, precisam sim evitar beber água em garrafa plástica. Não só água, tá? Colocar comida em vasilhas plásticas, colocar líquidos quentes, o café, o chá numa caneca de plástico não é bem-vindo. Por quê? Porque o plástico, ele tem uma substância que é um disruptor endócrino chamado de bisfenol. E aí, tem pessoas que pensam assim: Thaís, eu uso plásticos que são bisfenol A free, são livres de bisfenol A. Acontece que, não sei se todos sabem, existem vários tipos de bisfenol, sendo que somente é taxado pela Anvisa como potencialmente perigoso para a saúde o bisfenol A. Então, os plásticos lá, a vasilhinha que você compra, que está escrito lá, livre de bisfenol A, ou bisfenol free, ou BPA free, ela é livre do bisfenol A, que é o que é taxado como tóxico. Porém, ela tem outros tipos de bisfenol que ainda não são taxados pela legislação, mas também são potencialmente tóxicos. Então, não quero causar pânico, mas temos que ter cuidado. Podendo evitar o plástico, até o plástico livre de bisfenol A, é melhor. Eu confesso que não tenho todas as minhas vasilhinhas de vidro em casa. A maioria é de vidro, mas eu ainda uso algumas de plástico bisfenol A. Eu sei que tem outros bisfenóis ali. O que eu faço para minimizar? Eu evito aquecer e congelar. Essas duas maneiras, tanto o aquecimento quanto o congelamento, fazem com que as partículas de bisfenol, elas passem para a comida, tá? Então, a sugestão é sim evitar usar garrafa plástica. Só que aí ela perguntou assim: devo usar inox ou alumínio? O inox, sim. O aço inoxidável também. Inclusive, eu tô aqui, ó. Essa garrafinha eu ganhei da Essential Nutrition. É aço inoxidável. Vidro também vocês podem usar, devem usar, mas o alumínio não, tá? Nada com alumínio deve ser utilizado. Por quê? O alumínio, assim como o mercúrio, né, é um metal pesado. E o alumínio, ele passa para comida e ele também pode ser um tóxico, pode ser um contaminante. Inclusive, ele pode prejudicar a fertilidade, tá? Eu sei que tem muitas mulheres que querem engravidar, né? E o alumínio, ele pode prejudicar. Níveis altos de alumínio no corpo podem prejudicar a fertilidade. Então, evitem alumínio. Inox, vidro, excelente, tá?
A Vivian tá dizendo que não vai conseguir ficar até o final e ver a resposta depois. Tudo bem, Vivian, eu vou depois pesquisar aqui as perguntas, tá? E aí eu respondo e depois você vê, tá bom? Bom, a Vanusa tá dizendo que ela tem um mioma de 1,6 centímetros e que ela deseja engravidar. Perguntou se isso atrapalha. Bom, eu tenho pacientes que têm miomas maiores e estão gestantes, inclusive para ganhar bebê, tá? Claro, o mioma na gestação, ele acaba crescendo também, porque na gestação aumentam os hormônios, então o mioma cresce, às vezes a paciente tem um desconforto maior, sente dores, porém, no ato de conceber, de engravidar, vai depender. Se o seu mioma, um mioma de 1,6 centímetros, dependendo da localização que ele esteja, ele não vai atrapalhar. Se ele estiver de fora, se ele for um mioma subseroso, que está fora do útero, possivelmente não vai te atrapalhar. Se ele é um mioma que está dentro do útero ou então no endométrio ali, né, ele está intramural, dependendo do tamanho, ele pode sim atrapalhar a concepção, pode atrapalhar a implantação, pode favorecer aborto, tá? Então, o mioma, ele vai depender do tamanho, da quantidade, da localização, vai depender também da sua saúde, tá? É importante se cuidar, estar nutrida com nutrientes importantes para esse momento, né? A pré-concepção e a concepção, tá? Então tem muitos nutrientes, né? Desinflamar o corpo, tudo isso é importante. Mas o mioma por si só não é um fator que tá decretado que não pode engravidar. Não, eu tenho várias pacientes que têm mioma e estão gestantes. Eu atendo, faço esse acompanhamento com elas, tá? Bom, a Gaia na cozinha disse assim, ó, mioma subseroso, só com alimentação some? O mioma subseroso é aquele que fica do lado de fora do útero, ele cresce para fora, tá? Bom, e ela perguntou também se anticoncepcional é indicado. Vamos lá. O mioma, então, é aquele que cresce para fora, o subseroso. Normalmente, quando ele é pequeno, ele não causa transtornos. Quando ele começa a crescer mais, ele pode sim comprimir outros órgãos e às vezes causar problemas intestinais, dores, né? Pode causar frequência urinária aumentada. E só com a alimentação some? Eu queria muito dizer aqui para vocês que sim, né? Que só com alimentação o mioma some. Só que eu seria mentirosa. E se vocês ouvirem isso, gente, é mentira. Não existe, pelo menos eu nunca vi nenhum estudo que mostrasse uma conduta nutricional que fizesse sumir mioma, tá? Eu já vi casos, né, de pacientes que reduziram o tamanho de mioma. E a gente consegue evitar surgimento de miomas com uma alimentação anti-inflamatória. Agora, falar para você que tratando da alimentação seus miomas vão sumir, eu estaria mentindo, tá? Tem pessoas até que podem falar isso de repente para chamar a atenção, mas isso não é verdade, tá? Só se for milagre. Pensando na ciência, na nutrição, né, na medicina, não existe essa possibilidade. E aí ela pergunta também, o uso de anticoncepcional é indicado? Bom, o anticoncepcional, quem vai indicar é o médico. Nunca nenhum nutricionista, né, pode indicar nada que não seja suplemento ou alimentação, tá? Médico vai indicar medicamento. O anticoncepcional é um medicamento. Então, eu como nutricionista não tenho habilitação para indicar anticoncepcional para ninguém, tá? Isso seria um erro se eu estivesse fazendo. Eu poderia até ter meu CRN cassado, então não posso. Mas vamos lá. Anticoncepcional não é tratamento para mioma. O anticoncepcional é utilizado de forma paliativa. Como assim? Uma paciente que sangra muito, de repente o médico vai indicar o anticoncepcional para reduzir esse sangramento e tratar uma anemia enquanto ela faz uma suplementação, ou para reduzir o tamanho do mioma, para poder fazer um procedimento cirúrgico menos invasivo, enfim, tá? Anticoncepcionais, eles podem ser usados, porém não é tratamento. Você não vai ficar usando o anticoncepcional como um tratamento e tratar o seu mioma. Não existe também isso, tá? O anticoncepcional é paliativo, tá? Bom, vamos lá. A Ale
Ela perguntou assim, ó, ela disse que tem ferritina de 39 e a vitamina B12 dela de 289. Aí ela perguntou se ela tem que suplementar. Sim, tem, tá? Vou explicar. A ferritina 39 tá dentro do valor de referência, tá? Mas o valor de referência, ele é muito amplo. Ele é de 10 a 15 até 300. Uma mulher, qual é o ideal de toda mulher, né? O ideal é que a ferritina esteja acima de 70. Também não é interessante que esteja acima de 200, 300. Uma ferritina muito alta, ela pode nos dizer que o nosso corpo está inflamado. Porque a ferritina, além dela ser um marcador de anemia, de níveis de ferro no sangue, ela também é um marcador agudo de inflamação. Então, se a pessoa está tendo uma inflamação naquele momento, a ferritina possivelmente vai estar alta. E não é porque está com muito ferro, é porque ela está inflamada, tá? Mais uma ferritina de 39... provavelmente seu hemograma está mostrando alguma anemia, né? É importante tratar, até porque se você quiser engravidar, na gestação, a mulher já naturalmente, fisiologicamente fica anêmica. Então é importante cuidar, tentar aumentar mais a sua anemia, sua ferritina para diminuir a anemia. A vitamina B12, ela tá bem baixa, tá? O ideal para uma vitamina B12 entre 500 e 600. Uma vitamina B12 de 289, ela deve ser sim usada a suplementação de B12. Pode ser sublingual, então gotinhas ou então pastilhas sublinguais, elas são mais facilmente absorvidas pelo corpo, então é interessante você fazer um acompanhamento. Também não é legal suplementar e ficar suplementando a vida inteira, é importante suplementar, passou um tempo, faz o exame para acompanhar, verificou como é que tá o exame, continua o acompanhamento de suplementação, aumenta, diminui, retira, tem que ir avaliando, tá? Inclusive, né, no curso Nutrição contra Mioma, algumas alunas foram agraciadas, né, foram contempladas com um acompanhamento meu individualizado para suplementação, e é o que eu tenho falado para todas. Fez o exame e me mandou, eu faço a suplementação, depois de 3 meses, eu gosto de passar 3 meses, avalio novamente para ver, para dar prosseguimento, tá? Suplemento em excesso também não é bem-vindo, então vamos ficar atentas a isso, mas é importante suplementar sim, Ale. Bom, ela também perguntou, ela disse que o útero dela tá gigante, segundo o ginecologista. Ela tem um útero no tamanho de 518 metros cúbicos. E aí ela perguntou se ela teria mesmo que fazer a retirada. Bom, eu tenho não sei se a Alê tá aqui, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar, Alê. Eu tinha um útero, eu até anotei aqui para poder falar detalhado, de 1.119,6 centímetros cúbicos. Ou seja, o meu útero tinha mais do que o dobro do que o seu útero, tá? Você tem 518 e eu tinha 1.119 de volume uterino. Eu fiz a cirurgia, preservei, né? O médico preservou meu útero. Eu estou com o meu útero num tamanho hoje normal, com todos os anexos do útero preservados. Ou seja, vá em outro médico, tá? Você não precisa retirar o seu útero porque ele tá com um volume de 500 metros cúbicos, tá bem? Então, vá em outro médico. O útero, né, normal, de tamanho normal, o útero ele vai variando, né, conforme a idade da mulher, se tá no período, né, no período fértil, se ela já está na menopausa, se a mulher teve filho, se não teve, mas no modo geral, o útero ele tem ali de comprimento na faixa de 6,5 a 10 centímetros de comprimento, tá? Pode ser 7, e de largura ele tem entre 2 até 5 centímetros. No volume total, o útero ele pode ter um volume na faixa de 50 a 90 centímetros cúbicos. Esse seria o volume de um útero normal. Claro, mulheres com mioma costumam ter o útero aumentado, tá? Por conta, né, dos miomas, que são tumores benignos, mas que vão deixar o útero mais aumentado. O meu estava muito aumentado e eu não precisei retirar. Então, com certeza, vocês que estão aqui, se tem útero aumentado, não acreditem na primeira opinião de
médicos que vocês visitem. Eu mesma, antes de fazer a minha cirurgia, eu fui em vários médicos e vários me disseram que eu não era para operar, que não tinha jeito, que se eu operasse eu iria perder o útero. Então, que era para eu ficar daquele jeito, sangrando, que era para, por um milagre, eu tentar engravidar e se eu conseguisse engravidar, que eu ia ficar 9 meses de repouso. Olha só, como é que quem engravida vai ficar 9 meses deitada, porque o risco de aborto seria muito grande. E eu não aceitei aquilo. Fui em vários médicos até que eu cheguei, não deixo de falar, porque eu acho que profissionais bons a gente tem que sim mencionar, e até que eu cheguei no Dr. Michel Zilaquete, que é do Centro de Mioma, e fiz a minha cirurgia e consegui ter meu útero preservado e o meu sonho de ser mãe mantido, né? Afinal de contas, quem quer ser mãe tem esse sonho, sabe da importância, né, de ter um útero preservado no tamanho normal, sabe da importância de ouvir, vai ficar tudo bem, porque isso acalenta o nosso coração, faz a gente ter confiança e acreditar em Deus acima de tudo e nos profissionais que estarão lá no momento da cirurgia. Então, quem aqui já falou que vai que vai operar ou que vai passar por uma consulta para possivelmente operar, confie sempre, tenham sempre junto de vocês profissionais que vocês confiem, profissionais que acima da medicina pensem também em cuidar da mulher como ser humano, né? Que tenham empatia com o tratamento, que isso faz toda a diferença na hora do cuidado. O tratamento, claro, técnico e também o tratamento humano. Essa união sempre vai trazer sucesso para o final da cirurgia. Bom, a Márcia tá dizendo aqui, Márcia não, é Mar, eu sempre esqueço o seu nome, desculpa, perdão, que ela tinha um útero de quase 3.000 e foi preservado, tá vendo? E pelo visto também foi pelo Centro de Mioma, que maravilha. Então, veja só, um útero de 500 metros cúbicos e outro de 3.000, se um de 3.000 metros cúbicos foi preservado, por que não um de 500 metros cúbicos, né? Então, a questão é, procure o médico certo para poder cuidar de você. Bom, vou abrir aqui, eu tinha anotado essas. Só um minutinho. A Angel está perguntando se a linguiça de frango pode ser consumida. Angel, a linguiça de frango também é linguiça. Também passa pelo processo de carne processada, carne defumada, tá? Importante você ter lembrado disso. Ela não é carne vermelha, mas ela também é aquela películazinha que eles usam, né, para poder manter a linguiça ali dentro. Aquela película faz tão mal para a saúde, e aquele vermelhinho é nitrito, tem nitrato, aquele vermelhinho, aquele cheiro bom é aromatizante, conservante. Então também vai o mesmo discurso, mesmo sendo uma linguiça de frango, tem que se ter muito cuidado, tá? Não é para consumir toda semana, tudo bem? Deixa eu voltar aqui, se eu ver se eu consigo responder alguma coisa. A Karina tá dizendo: a alimentação ou fitoterápicos podem ser alternativas para o anticoncepcional em relação à regulação de hormônios? Responder assim, Karina, seria complicado, mas vamos lá. Podem ser aliados, sim. Eu mesma não usei anticoncepcional, tá? Eu consegui, mas posso garantir que a gente vai conseguir regular hormônios só com fitoterápicos? Não sei. Com alimentação, com atividade física? Pode ser que sim, tá? Mas garantido 100% não é. Mas eu também não acho que o anticoncepcional é a melhor escolha e deve ser a primeira. Não. Eu acredito que o anticoncepcional seja uma escolha bem mais pra frente, mas vai da linha de cada médico, né? Tem médicos mais que partem da linha mais natural e esses médicos vão sempre optar por outras questões que não, em primeiro lugar, o anticoncepcional, tá? Mas pode ser uma alternativa, mas não sei se seria a única. Vai variar de organismo para organismo, tá? Mas a gente tem muita coisa legal para utilizar, sim, muita mesmo. A Flávia tá dizendo que o médico passou anticoncepcional com uso contínuo. Bom,
tem que verificar, né? O porquê que o médico fez isso, qual foi o real motivo, tem que ser entendido os reais motivos. E a gente faz as nossas escolhas. Eu escolhi, eu não utilizei, porque eu não queria, porque eu não gosto. São hormônios, dependendo do anticoncepcional, você vai ter mistura de hormônios, então eu não quis fazer isso, mas é de cada uma, é a escolha de cada uma, né? Bom, meninas, a gente já tá aqui. Ah, tá. Karina tá perguntando qual o melhor tipo de panela para cozinhar. A maioria das panelas são de alumínio. Então, inclusive eu tenho até um post aqui que eu vou depois repostar aqui pra vocês. Panela de vidro, tá? Aço inoxidável. Panelas de... Jesus, me fugiu o nome agora. Eu tenho ela em casa. De aço inoxidável mesmo. Elas são de teflon. Teflon tem que ter muito cuidado. Por quê? A partir do momento que fez um arranhadinho, o teflon começa a liberar substâncias tóxicas. Então tem que ter esse cuidado. Mas eu diria que de todas, a mais prejudicial é a de alumínio, tá? Porque o alumínio, mesmo intacto, novinho, ele vai sair o alumínio, né? A de vidro é ótima, porém tem uns contras, né? Ela pode quebrar, ela aquece, né? Tem que ter muito cuidado com as alças, porque ela aquece muito. Então, nesse post, eu tinha pós e contras das panelas. Mais um resumo, assim, alumínio é que menos deve ser indicada, tá? Porque realmente o alumínio ele vai sendo eliminado. Até assim, por exemplo, quando eu uso um tabuleiro de alumínio, quando eu uso alguma forma de alumínio, eu sempre que possível eu coloco um papel manteiga embaixo para evitar o contato do alimento com o alumínio. Papel alumínio, né? Se for utilizar em alguma coisa, eu evito o contato do papel alumínio com a comida. Evitem enrolar sanduíche, né? Que era muito comum. Eu lembro quando eu era criança, às vezes minha mãe fazia sanduíche para eu levar para a escola e enrolava no papel alumínio. Então, evitem esse contato, né? Se for possível, enrola no papel toalha e depois no papel alumínio, tá? Ou então, se de repente quer, às vezes eu preparo lanche para o meu marido levar, para ele não ficar comendo besteira no trabalho, e aí eu coloco dentro da vasilhinha e enrolo por fora com papel alumínio para manter aquecido. Não enrolo a comida no papel alumínio. Então, tenham esse cuidado. É aquilo, né, meninas, pra gente terminar. Não dá pra gente viver numa redoma de vidro e se a gente começa a ler tudo, a gente enlouquece. Fala, meu Deus, eu não dou conta de seguir tudo o que seria o perfeito, né? Mas o que a gente puder fazer, a gente faz. Por exemplo, há 2 anos, quando eu ainda estava na minha pós-graduação, eu me dei conta de que eu bebia água lá no copo de plástico. Que às vezes eu pegava o cafezinho durante a aula no copinho de plástico. Eu falei, meu Deus, calma aí. Eu tô fora de casa, mas isso tem solução. É só eu trazer uma canequinha ou eu não beber. E foi o que eu passei a fazer, né? Então eu levava a garrafinha para beber, para não beber com a garrafa lá, com um copo de plástico. E, por exemplo, hoje no meu dia a dia, às vezes eu vou no salão fazer a unha e lá no salão eles oferecem café. Eu adoro café, mas tento me controlar. E aí, todas as vezes que eu vou, eu penso isso. Para que eu vou tomar esse café? O café é na garrafa, não é nem um cafezinho expresso, um café especial. É um café na garrafa que tá lá, sei lá, desde que horas. Eles servem num copo de plástico. Eu falo, não. É o combo imperfeito, né? Café no copo de plástico e deve estar lá feito, foi passado desde de manhã. É o tipo de coisa que eu evito. Claro, se eu vou num lugar, né, que me oferece um café na prensa, um café que foi passado na hora, tem uma xícara, porcelana ou vidro, e se for um momento que eu julgo importante para tomar o café, eu vou tomar. Então, eu vou fazendo essas escolhas. Agora, se for um lugar que tá lá, um café no copo de plástico, café lá, o dia inteiro na garrafa térmica, eu não tomo mais. E antigamente eu tomava pelo hábito, né? O costume. Cheguei, peguei e tomei o café. Me ofereceram o café, eu aceitei. Hoje em dia não. Hoje em dia eu reflito bastante sobre em que momento eu vou tomar o café. Tem que valer bastante a pena. Tentem fazer isso na vida de vocês. Tentem fazer essas escolhas, tá? A gente não consegue viver, né, no mundo perfeito, mas a gente consegue fazer um mínimo. Se você faz um mínimo todo dia, você já vai estar fazendo uma grande coisa no final de um mês, no final de um ano, né? Então, se você para de tomar o café no copo plástico, se você começa a comer fruta, se começa a comer legumes, se em casa
Ao invés de ter uma garrafa de plástico com água, se você tem uma garrafa de vidro, né? E eu costumo usar, o que eu faço? Sabe aqueles sucos de uva, né, integral de vidro? Eu compro, né, não tenho o hábito de comprar sempre, mas já comprei aquele suco de vidro, pego a garrafa e uso para colocar em casa, ou água, ou um mate que eu faça, eu uso essa garrafa de vidro, entendeu? Então tentem usar, tentem aproveitar. Vasilha de vidro de azeitona, de palmito ou de outros produtos. Peguem essas vasilhas e reaproveitem para colocar comida para congelar. Eu às vezes coloco frango desfiado nessas vasilhinhas de vidro, coloco tempero que eu congelo nessas vasilhas. Então é isso, aí pegando, né? Às vezes eu faço, né? Tem umas vasilhas que tem uns potinhos, com as aberturas maiores, eu uso para botar pudim de chia, para colocar uma frutinha picada para guardar na geladeira. Então é a gente ir aproveitando o que a gente compra para usar pra gente. Lembrando sempre que o vidro é a melhor opção ao invés do plástico, mesmo se o seu plástico é BPA free, tá? Lembrem sempre disso. Existem outros bisfenóis com outras letras, né, que não é, tem bisfenol E, tem bisfenol E, C, que não seja B, que não seja o bisfenol A, tá bom? Ele só não é falado, porque ainda não é legalizado, vamos dizer assim. Tudo bem? Bom, meninas, conforme eu falei no início, para quem não estava aqui, vou tentar fazer esses encontros online com mais frequência e vou escrever para vocês aqui no Instagram quais serão os dias certinhos. Provavelmente serão as segundas e quintas-feiras. Segunda à noite, quinta-feira de manhã, tá? Para tentar pegar os dois grupos de pessoas, manhã e noite. E vou deixar gravadas. Sempre que vocês tiverem dúvidas, me mandem no direct. Vou deixar as caixinhas aqui sempre para facilitar quando eu for fazer a live. Então, se tiverem dúvidas, deixem nas caixinhas, deixem nos comentários dos posts, que eu sempre respondo. Se eu não responder porque de repente eu não vi, manda mensagem de novo, me lembrando, porque eu tô aqui para isso, para ajudar, para mostrar para vocês que a gente consegue se alimentar saudável, mesmo sendo dona de casa, mesmo tendo que cuidar de filho, de família, mesmo trabalhando fora, a gente consegue. Basta a gente colocar como prioridade, tá? Ver menos televisão, ficar menos aqui no Instagram fuxicando a vida dos outros, né? Porque isso às vezes a gente perde um tempo danado. Usem as redes sociais pro bem, para conhecimento, evitem para ficar olhando fofoca, porque isso só faz a gente perder tempo. Às vezes a gente deixa de lavar louça, de colocar roupa na corda, né? Porque tá lá papeando ou então olhando moda no Instagram. Não que moda não seja legal, mas assim, priorizem algumas coisas na vida de vocês, né? Então priorizem evitar ficar olhando fofoca, a vida de famoso, e priorizem cuidar da alimentação de vocês. Isso não tem preço, não tem nada que vá pagar você por ter uma saúde. E outra, quem tá precisando perder uns quilinhos, se você muda a alimentação, naturalmente você vai emagrecer. Não tem como não emagrecer. E é gradativo, mas persistente, tá? Fica ali, ó. Você não vai eliminar e depois receber seus quilos de volta. Se você muda hábitos, você perde peso e isso permanece, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Se você ainda não tinha começado, Gaia, eu respondi sua pergunta, tá? Depois você dá uma olhadinha. Se você não tinha começado ainda a pensar em hábitos saudáveis, pense, tá? Pense, porque essa é a saída, é a solução para termos menos miomas e mais qualidade de vida, tá bem? Beijo pra vocês, ótimo final de semana. Tchau, tchau.